Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Querida irmã, querido irmão, a paz do Cristo ressuscitado habita em vossos corações. Salve Maria Santíssima Virgem Imaculada, um feliz dia do Senhor para você. Hoje é dia 1º de agosto de 2021. Estamos no 18º domingo do tempo comum, início do mês vocacional. Olha quantas razões para louvarmos e agradecermos a Deus. A primeira leitura desse domingo é do livro do Êxodo, capítulo 16, versículos 2 ao 4 e versículos 12 ao 15. Eu farei chover para vós o pão do céu. Com o salmista, vamos rezar o Salmo 77. O Senhor deu a comer o pão do céu. Repete isso, reza junto. O Senhor deu a comer o pão do céu. A segunda leitura da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 17 e versículos 20 ao 24. Revesti o homem novo, criado à imagem de Deus. Vamos escutar com atenção o Santo Evangelho. João, capítulo 6, versículos 24 ao 35. Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estáis me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Eles perguntaram: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está na Escritura. Pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, assim seja. Que o Espírito Santo, doador do 712, ilumine nossa mente e nosso coração para compreendermos bem a palavra que nos foi anunciada. Nossa liturgia segue com o capítulo 6 de São João, iniciado no domingo passado. Jesus, agora que se retira para um outro lugar, sabe que a multidão irá atrás dele, mas do que saber, Jesus está pronto para continuar a ensinar. Não despreza e não dispensa e não manda embora, mas acolhe. Jesus não chega num outro lugar que se afastou, mas a multidão vai ir atrás dele lá. E aí eles perguntam para Jesus: mestre, Rabi, quando chegaste aqui? Jesus diz para eles assim: olha, vocês estão vindo atrás de mim não porque vistes sinais, mas porque comestes, o pão e ficastes fartos, ficastes satisfeitos. Em outras palavras, de barriga cheia. E Jesus dá uma orientação, uma instrução, e essa exortação de Jesus cabe a nós hoje, como coube para aqueles seus ouvintes. Jesus diz, abre aspas para Jesus: esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Fecha aspas. Você se concentra naquilo que é passageiro, breve, imediato, ou você se concentra naquilo que demora, naquilo que exige paciência, naquilo que exige cuidado, naquilo que exige perseverança? Essa pergunta a gente faz porque é isso que a gente pode entender quando Jesus repreende as pessoas que estão indo atrás dele, pelo simples fato de encontrar em Jesus alguém que resolve os problemas deles de uma maneira muito fácil. Eles não precisam fazer muito esforço
Por exemplo, estou com fome, Jesus vai lá, pega 5 pães, 2 peixes, multiplica, todo mundo come, fica a barriga cheia, que foi a cena do episódio que iniciou todo esse capítulo 6, a multiplicação dos pães. E aí Jesus vai sendo aquele solucionador de problemas, aquele quebrador de galhos. Então, se eu tenho um problema dessa ordem, eu vou até Jesus, ele resolve, e a gente traz isso, né? Esse comportamento lá do povo, a gente repete também na nossa vida espiritual, no nosso dia a dia. Também a gente corre o risco de repetir, né? Não vamos afirmar que a gente faz, porque cada um tem a sua caminhada espiritual, sua caminhada de fé, mas é muito comum isso se repetir. Buscar Jesus para conseguir alguma coisa pontual, para resolver um problema que a gente está tendo naquele momento. Então Jesus fica sendo aquele o solucionador de problemas, que resolve as nossas pendências, pura e simplesmente pelo fato de ele ser um milagreiro. E Jesus está falando, não se concentre nisso que é no imediato, naquilo que passa rápido, naquilo que não exige uma perseverança. Então você come o pão agora aqui, está com fome, come o pão agora aqui, mas amanhã você vai ter fome de novo, vai precisar comer o pão. Você está precisando de uma necessidade aqui, você satisfaz essa necessidade, mas amanhã você terá outra necessidade e depois outra necessidade. E assim sempre haverá um vazio. Jesus está falando, se concentre naquilo que permanece, naquilo que não passa, no pão que permanece. E se esforce pelo trabalho de Deus, para fazer a obra de Deus. Isso que Jesus fala. Mas o que é a obra de Deus? Jesus responde, olha, a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Ou seja, está nos falando daquela fé que tem que ser trabalhada. Você poderia objetar, padre, mas a fé não é uma dádiva de Deus, não é o presente de Deus que Deus dá e nos comunica por meio da sua igreja? Corretíssimo, se você pensar assim. Mas cuidar da fé, cultivar a fé, progredir na fé, perseverar na fé, melhorar nosso conhecimento da fé que a gente tem, saber professá-la mais, crescer na fé, isso é um trabalho, isso dá trabalho, é o trabalho que Jesus quer que a gente faça, de acreditarmos nele, que ele é o nosso Senhor, ele é a verdade para a nossa vida, ele é o sentido do nosso ver, a razão da nossa existência. Então vamos aprender e aprofundar mais nisso, não se contentar com aquilo que a gente aprendeu lá na catequese, nos tempos que a gente estava se preparando para a primeira Eucaristia, com 10, 11, 12 anos, ou para a Crisma com 14, 15, 16 anos, e aquilo que a gente aprendeu foi bom para aquele momento, mas a gente necessita de aprofundar mais a nossa fé, crescer mais a nossa fé, se alimentar mais de um alimento mais sólido. É isso que Jesus está falando para essas pessoas que estão procurando ele aí, simplesmente por causa dos milagres que vai realizando. Não, eu quero que vocês se concentrem no alimento que não passa, e ele é esse alimento que não passa, ele é esse pão que vem do céu, como eles mencionam, aquilo que a gente ouviu na primeira leitura de hoje, Deus mandou o pão do céu por meio de Moisés, e Jesus falou, sim, o pão veio do céu, o maná veio do céu, mas não foi Moisés que deu, foi o meu pai que mandou, mas o pão de Deus, o pão verdadeiro, o pão da vida, é esse que está agora, sou eu que estou aqui com vocês, o alimento que vocês mais precisam, sou eu, estou aqui. Por isso, quem recebe a mim, quem me acolhe, quem vem a mim, terá vida, e terá vida plena, terá vida eterna. É isso que a gente alcança em Cristo. Então aprofundemos a nossa fé, busquemos a essência de ser cristão, que é sermos cada vez mais de Cristo e nos santificarmos, mais do que buscar soluções para situações corriqueiras da nossa vida, por mais que sejam importantes, por mais que a gente precise de auxílio também nessas questões, mas procuremos acima de tudo a fé verdadeira, inabalável, intacta no Cristo, que fará de nós homens e mulheres salvos, libertos e santos. O Senhor nos abençoe, nos livre do mal, nos conduz à vida eterna. Amém. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. E Jesus que diz, eu sou o pão da vida, e aquele que vem a mim não terá fome nem sede, mas terá a vida eterna. É isso aí, povo católico. E estes que vêm a mim, eu os ressuscitarei. Ele diz, com vida plena dirão, e nós iremos professar de boca cheia, com o coração cheio, és meu Senhor e Rei. Viva Cristo Rei!